O produto interno bruto dos 100 países mais ricos do mundo é de um total de 106 trilhões 170 bilhões 701 milhões de dólares, segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional. E neste vídeo vamos conhecer todos eles. Então, se você é curioso e gosta deste tipo de conteúdo, confira tudo isso logo após a vinheta. Na 100ª posição está a Estônia, país do continente europeu, com um PIB total de 39 bilhões e 54 milhões de dólares. Na 99ª posição está a Letônia, país do continente europeu, com um PIB total de 40 bilhões e 588 milhões de dólares. Na 98ª posição está a Líbia, país do continente africano, com um PIB total de 40 bilhões e 836 milhões de dólares. Na 97ª posição está o Paraguai, país da América do Sul, com um PIB total de 41 bilhões e 855 milhões de dólares. Na 96ª posição está o Sudão, país do continente africano, com um PIB total de 42 bilhões e 762 milhões de dólares. Na 95ª posição está a Bolívia, país da América do Sul, com um PIB total de 43 bilhões e 431 milhões de dólares. Na 94ª posição está o Bahrein, país do continente asiático, com um PIB total de 43 bilhões e 544 milhões de dólares. Na 93ª posição está Camarões, país do continente africano, com um PIB total de 44 bilhões e 212 milhões de dólares. Na 92ª posição está a Tunísia, país do continente africano, com um PIB total de 46 bilhões e 282 milhões de dólares. Na 91ª posição está a Jordânia, país do continente asiático, com um PIB total de 48 bilhões e 66 milhões de dólares. E na 90ª posição está Uganda, país do continente africano, com um PIB total de 48 bilhões e 352 milhões de dólares. Na 89ª posição está o Mianmar, país do continente asiático, com um PIB total de 59 bilhões e 530 milhões de dólares. Na 88ª posição está a Eslovênia, país do continente europeu, com um PIB total de 62 bilhões e 191 milhões de dólares. Na 87ª posição está a Sérvia, país do continente europeu, com um PIB total de 62 bilhões e 721 milhões de dólares. Na 86ª posição está a República Democrática do Congo, país do continente africano, com um PIB total de 63 bilhões e 909 milhões de dólares. Na 85ª posição está a Lituânia, país do continente europeu, com um PIB total de 68 bilhões e 31 milhões de dólares. Na 84ª posição está a Costa Rica, país da América Central, com um PIB total de 68 bilhões e 489 milhões de dólares. Na 83ª posição está a Costa do Marfim, país do continente africano, com um PIB total de 68 bilhões e 630 milhões de dólares. Na 82ª posição está a Croácia, país do continente europeu, com um PIB total de 69 bilhões e 380 milhões de dólares. Na 81ª posição está o Azerbaijão, país do continente asiático, com um PIB total de 70 bilhões e 66 milhões de dólares. E na 80ª posição está o Panamá, país da América Central, com um PIB total de 71 bilhões e 85 milhões de dólares. Na 79ª posição está o Uruguai, país da América do Sul, com um PIB total de 71 bilhões e 161 milhões de dólares. Na 78ª posição está o Sri Lanka, país do continente asiático, com um PIB total de 73 bilhões e 739 milhões de dólares.
Na 77ª posição está o Turcomenistão, país do continente asiático, com um PIB total de 74 bilhões e 439 milhões de dólares. Na 76ª posição está Gana, país do continente africano, com um PIB total de 75 bilhões e 996 milhões de dólares. Na 75ª posição está a Tanzânia, país do continente africano, com um PIB total de 76 bilhões e 582 milhões de dólares. Na 74ª posição está o Uzbequistão, país do continente asiático, com um PIB total de 79 bilhões e 117 milhões de dólares. Na 73ª posição está a Bielorrússia, país do continente europeu, com um PIB total de 79 bilhões e 704 milhões de dólares. Na 72ª posição está a Venezuela, país da América do Sul, com um PIB total de 82 bilhões e 145 milhões de dólares. Na 71ª posição está o Luxemburgo, país do continente europeu, com um PIB total de 82 bilhões e 154 milhões de dólares. E na 70ª posição está a Bulgária, país do continente europeu, com um PIB total de 85 bilhões e 8 milhões de dólares. Na 69ª posição está a Guatemala, país da América Central, com um PIB total de 91 bilhões e 318 milhões de dólares. Na 68ª posição está Cuba, país da América Central, com um PIB total de 107 bilhões e 352 milhões de dólares. Na 67ª posição está Omã, país do continente asiático, com um PIB total de 108 bilhões e 969 milhões de dólares. Na 66ª posição está a Etiópia, país do continente africano, com um PIB total de 111 bilhões e 181 milhões de dólares. Na 65ª posição está a República Dominicana, país da América Central, com um PIB total de 112 bilhões e 417 milhões de dólares. Na 64ª posição está a Eslováquia, país do continente europeu, com um PIB total de 112 bilhões e 418 milhões de dólares. Na 63ª posição está o Quênia, país do continente africano, com um PIB total de 114 bilhões e 858 milhões de dólares. Na 62ª posição está o Equador, país da América do Sul, com um PIB total de 115 bilhões e 469 milhões de dólares. Na 61ª posição está Porto Rico, país da América Central, com um PIB total de 118 bilhões e 677 milhões de dólares. E na 60ª posição está Angola, país do continente africano, com um PIB total de 124 bilhões e 794 milhões de dólares. Na 59ª posição está o Marrocos, país do continente africano, com um PIB total de 142 bilhões e 874 milhões de dólares. Na 58ª posição está o Kuwait, país do continente asiático, com um PIB total de 183 bilhões e 568 milhões de dólares. Na 57ª posição está a Hungria, país do continente europeu, com um PIB total de 184 bilhões e 651 milhões de dólares. Na 56ª posição está a Argélia, país do continente africano, com um PIB total de 187 bilhões e 155 milhões de dólares. Na 55ª posição está a Ucrânia, país do continente europeu, com um PIB total de 199 bilhões e 719 milhões de dólares. Na 54ª posição está o Catar, país do continente asiático, com um PIB total de 221 bilhões e 369 milhões de dólares. Na 53ª posição está a Grécia, país do continente europeu, com um PIB total de 222 bilhões e 8 milhões de dólares.
Na 52ª posição está o Cazaquistão, país do continente asiático, com um PIB total de 224 bilhões e 338 milhões de dólares. Na 51ª posição está o Peru, país da América do Sul, com um PIB total de 239 bilhões e 333 milhões de dólares. E na 50ª posição está a Nova Zelândia, país da Oceania, com um PIB total de 242 bilhões e 700 milhões de dólares. Na 49ª posição está Portugal, país do continente europeu, com um PIB total de 255 bilhões e 854 milhões de dólares. Na 48ª posição está a Finlândia, país do continente europeu, com um PIB total de 281 bilhões e 411 milhões de dólares. Na 47ª posição está o Iraque, país do continente asiático, com um PIB total de 282 bilhões e 876 milhões de dólares. Na 46ª posição está a República Tcheca, país do continente europeu, com um PIB total de 295 bilhões e 618 milhões de dólares. Na 45ª posição está a Romênia, país do continente europeu, com um PIB total de 299 bilhões e 885 milhões de dólares. Na 44ª posição está o Chile, país da América do Sul, com um PIB total de 310 bilhões e 866 milhões de dólares. Na 43ª posição está a Colômbia, país da América do Sul, com um PIB total de 342 bilhões e 919 milhões de dólares. Na 42ª posição está o Paquistão, país do continente asiático, com um PIB total de 376 bilhões e 493 milhões de dólares. Na 41ª posição está a Dinamarca, país do continente europeu, com um PIB total de 386 bilhões e 724 milhões de dólares. E na 40ª posição está as Filipinas, país do continente asiático, com um PIB total de 401 bilhões e 662 milhões de dólares. Na 39ª posição está a África do Sul, país do continente africano, com um PIB total de 411 bilhões e 480 milhões de dólares. Na 38ª posição está o Vietnã, país do continente asiático, com um PIB total de 413 bilhões e 808 milhões de dólares. Na 37ª posição está o Irã, país do continente asiático, com um PIB total de 414 bilhões e 490 milhões de dólares. Na 37ª posição está o Irã, país do continente asiático, com um PIB total de 423 bilhões e 632 milhões de dólares. Na 35ª posição está a Malásia, país do continente asiático, com um PIB total de 434 bilhões e 59 milhões de dólares. Na 34ª posição está o Bangladesh, país do continente asiático, com um PIB total de 460 bilhões e 751 milhões de dólares. Na 33ª posição está a Áustria, país do continente europeu, com um PIB total de 468 bilhões e 46 milhões de dólares. Na 32ª posição está o Egito, país do continente africano, com um PIB total de 469 bilhões e 94 milhões de dólares. Na 31ª posição está o Emirados Árabes Unidos, país do continente asiático, com um PIB total de 503 bilhões e 913 milhões de dólares. E na 30ª posição está a Nigéria, país do continente africano, com um PIB total de 504 bilhões e 203 milhões de dólares. Na 29ª posição está a Noruega, país do continente europeu, com um PIB total de 504 bilhões e 703 milhões de dólares. Na 28ª posição está a Irlanda, país do continente europeu, com um PIB total de 519 bilhões e 776 milhões de dólares.
Na 27ª posição está Israel, país do continente asiático, com um PIB total de 527 bilhões e 179 milhões de dólares. Na 26ª posição está a Tailândia, país do continente asiático, com um PIB total de 534 bilhões e 758 milhões de dólares. Na 25ª posição está a Bélgica, país do continente europeu, com um PIB total de 589 bilhões e 491 milhões de dólares. Na 24ª posição está a Suécia, país do continente europeu, com um PIB total de 603 bilhões e 922 milhões de dólares. Na 23ª posição está a Argentina, país da América do Sul, com um PIB total de 630 bilhões e 698 milhões de dólares. Na 22ª posição está a Polônia, país do continente europeu, com um PIB total de 716 bilhões e 305 milhões de dólares. Na 21ª posição está a Suíça, país do continente europeu, com um PIB total de 807 bilhões e 418 milhões de dólares. E na 20ª posição está Taiwan, país do continente asiático, com um PIB total de 828 bilhões e 659 milhões de dólares. Na 19ª posição está a Turquia, país do continente asiático, com um PIB total de 853 bilhões e 487 milhões de dólares. Na 18ª posição está a Holanda, país do continente europeu, com um PIB total de 990 bilhões e 583 milhões de dólares. Na 17ª posição está a Arábia Saudita, país do continente asiático, com um PIB total de 1 trilhão 10 bilhões 588 milhões de dólares. Na 16ª posição está a Indonésia, país do continente asiático, com um PIB total de 1 trilhão 475 bilhões 690 milhões de dólares. Na 15ª posição está a Espanha, país do continente europeu, com um PIB total de 1 trilhão 647 bilhões 114 milhões de dólares. Na 14ª posição está a Coreia do Sul, país do continente asiático, com um PIB total de 1 trilhão 760 bilhões 947 milhões de dólares. Na 13ª posição está a Austrália, país da Oceania, com um PIB total de 1 trilhão 790 bilhões 348 milhões de dólares. Na 12ª posição está o México, país da América do Norte, com um PIB total de 2 trilhões 17 bilhões 25 milhões de dólares. Na 11ª posição está a Rússia, país do continente europeu, com um PIB total de 2 trilhões 56 bilhões 844 milhões de dólares. E na 10ª posição está o Canadá, país da América do Norte, com um PIB total de 2 trilhões 242 bilhões 182 milhões de dólares. Na 9ª posição está a Itália, país do continente europeu, com um PIB total de 2 trilhões 328 bilhões 28 milhões de dólares. Na 8ª posição está o Brasil, país da América do Sul, com um PIB total de 2 trilhões 331 bilhões 391 milhões de dólares. Na 7ª posição está a França, país do continente europeu, com um PIB total de 3 trilhões 130 bilhões 14 milhões de dólares. Na 6ª posição está o Reino Unido, país do continente europeu, com um PIB total de 3 trilhões 495 bilhões 261 milhões de dólares. Na 5ª posição está a Índia, país do continente asiático, com um PIB total de 3 trilhões 937 bilhões 11 milhões de dólares. Na 4ª posição está o Japão, país do continente asiático, com um PIB total de 4 trilhões 110 bilhões 452 milhões de dólares. Na 3ª posição está a Alemanha, país do continente europeu, com um PIB total de 4 trilhões 591 bilhões 100 milhões de dólares.
Na segunda posição está a China, país do continente asiático, com um PIB total de 18 trilhões 532 bilhões 633 milhões de dólares. Na primeira posição deste ranking, está os Estados Unidos, país da América do Norte, com um PIB total de 28 trilhões 781 bilhões 83 milhões de dólares.